Fala pessoal, muito bom dia, dia 16 de dezembro, quarta-feira, começando agora a parte de equities do Morning Call da Guide Investimentos, hoje com notícias boas trazidas aqui no Morning Call, com certeza, passando aquele breve panorama do dia anterior para que cheguemos nas informações novas e que devem fazer preço no pregão de hoje. Lembrando que ontem a bolsa teve uma performance muito sólida, né? Alta de 1,34%, ganhou mais de 1.500 pontos só na sessão de ontem, fechou na casa dos 116.148 pontos. Um movimento muito interessante, principalmente quando se trata desse valor, porque encerrou as perdas do ano, né? Por mais que tenha sido um ano muito conturbado, chegamos a bater a casa dos 60 mil pontos ali entre março e abril, no auge no ápice do medo por conta da pandemia. Vimos essa reversão ocorrendo, né, principalmente nos últimos meses, a bolsa ganhando bastante força após a eleição do Biden. E agora, então, a bolsa já sobe quando a gente olha no parâmetro anual, né? Então, a bolsa que iniciou o ano em 115.600, 700, agora então em 116.148 pontos, e a perspectiva ainda é favorável, tá? Já vou falar um pouquinho mais a respeito do dia de hoje, mas o que motivou essa alta ontem seguiu sendo as mesmas empresas que a gente estava observando ao longo das últimas sessões, né? De fato, as blue chips novamente com uma performance sólida. Tínhamos acompanhado um dia onde o minério de ferro tinha ganhado força no cenário internacional, o petróleo estava de certa forma estável, basicamente como abre o dia de hoje também, vou falar disso daqui a pouco. E as blue chips então puxando, né, a bolsa, os bancos com mais uma performance sólida no pregão de ontem. Bom, só trazendo aquele dado que eu tenho trazido diariamente a respeito do fluxo de investimento, também permanece da mesma maneira com os dados divulgados a respeito do dia 11 de dezembro. Foram as últimas divulgações da B3, 11 de dezembro foi a sexta-feira da semana passada, e novamente vimos ingresso de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira. Nessa data foram 366 milhões de reais, o saldo no ano está negativo em 44 bi, mas lembrando que esse saldo já bateu algo em torno de 90 bilhões, né, negativos, mostrando então que de novembro para cá o fluxo está de fato muito forte, né, não parou, e a tendência é que isso permaneça nos próximos dias, né? Investidores individuais, pessoas físicas, seguirem ingressando na Bolsa Brasileira, dessa vez com 610 milhões de reais, um saldo positivo de 56,5 bi ao longo de 2020. Bom, pessoal, e antes de passar, né, as prévias do que a gente deve ver hoje no mercado, só algumas informações, né, gerais que são interessantes e que podem continuar fazendo preço na Bolsa Brasileira, né? Ontem o Bolsonaro deu algumas entrevistas, né, principalmente para a Band, para o Datena, por volta das 4, 5 horas, e tocou em alguns pontos importantes que vinham fazendo bastante preço na Bolsa. Dentre elas, as seguintes declarações me chamaram a atenção. Ele afirmou, né, que não há chance de prorrogação do auxílio emergencial. Nós vimos um senador trazendo essa possibilidade nos últimos dias e que, né, acabou tirando um pouco do ímpeto positivo do Ibovespa, mas o Bolsonaro disse que tem alguns políticos querendo crescer, né, expandir ali a atratividade de seus nomes com esse tipo de notícia, quando esse tipo de decisão não cabe nem a eles. Então, segundo o Bolsonaro, a prorrogação do auxílio emergencial não deve continuar, não deve ocorrer. Ele também acabou enviando a mensagem para o Biden e reforçando a necessidade da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, o que também é muito positivo para a Bolsa Brasileira. Tinha um certo receio, né? Ele que nem tinha reconhecido ainda a vitória do Biden, então tinha um certo receio de como isso poderia desenrolar, né? E essa relação que estava próxima com os Estados Unidos, como poderia se manter. De certa maneira, então, ele deu um apaziguado, que também é positivo para a Bolsa, é claro. E, por fim, uma declaração, né, polêmica do presidente dizendo que não vai tomar vacina. Segundo ele, o vírus é como a chuva, vai todo mundo pegar.
Basicamente isso aí já traz um pouco mais de incerteza, né, para a Bolsa, mas não acho que deva fazer preço, eu acho que é algo que a gente tem que manter no radar. De toda forma, pessoal, ontem também saiu a notícia de que a União Europeia vai analisar a liberação do uso emergencial da vacina da Pfizer dia 31 de dezembro. Lembrando que o Reino Unido já iniciou vacinações, Estados Unidos também, Canadá já está iniciando, e então a Europa deve iniciar logo no começo do ano que vem, o que também traz, né, um viés positivo para as bolsas globais. E por fim, pessoal, algumas coisas que têm ocorrido desde ontem ainda estão fazendo o preço hoje. Nós já observamos por essa manhã os índices futuros americanos subindo por volta de 0,2%, 0,3%. Ontem também tiveram, né, performances positivas e são as mesmas razões que têm, né, mantido esse viés favorável para a Bolsa Americana. Dentre elas, pessoal, a aproximação, né, de democratas e republicanos a respeito do pacote de estímulo fiscal, né? Parece que essas negociações voltaram a andar e está trazendo um viés mais positivo nos Estados Unidos. Tá? Também o líder dos republicanos no Senado reconheceu a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais, o que também cada vez mais vai reduzindo os riscos tanto eleitorais quanto econômicos dos Estados Unidos a partir das negociações quanto ao pacote de estímulo fiscal. A Europa sobe forte essa manhã, mais de 1%, né? DAX, a bolsa alemã, sobe mais ou menos 1,5% nesse momento. E o que tem motivado essas altas no continente europeu tem sido a aproximação das negociações, né, entre Reino Unido e a Europa, né, a União Europeia, a respeito do Brexit. Parece que as negociações também caminharam nos últimos dias. A Ursula deu essa declaração, ela que, né, a presidente ali do executivo da União Europeia, e o Boris Johnson também tem se aproximado, né, essas conversas que têm trazido muita volatilidade para a Bolsa, principalmente naquela região, parece estar caminhando para um desenrolar favorável. Nessa manhã temos o minério de ferro subindo 0,89% no porto de Qingdao, sendo negociado a $156,45, e o petróleo estável no patamar ali de $50,76 o barril, né? O que mostra mais uma abertura favorável então para a Bolsa Brasileira quando se trata, né, de todos os principais pontos que fazem preço. Então temos índices futuros americanos positivos, temos Europa favorável também, enquanto o minério de ferro sobe 0,9% e petróleo está estável. Então uma abertura que se desenha favorável aqui para a Bolsa Brasileira. Quanto a notícias corporativas, separei as principais que saíram de ontem para hoje que devem fazer preço então para as companhias brasileiras, tá? Então, a primeira delas é a notícia que saiu na Reuters ontem. Distribuidores de aço plano esperam alta de 8 a 10% nas vendas 2021. Essa retomada da atividade econômica extremamente importante para a aceleração de vendas, né, ali do segmento de aço. A Petrobras vai elevar hoje também os preços nas suas usinas, né, tanto do diesel quanto gasolina. Então, uma elevação de 4% no preço do diesel e de 3% na gasolina. A Sanepar aprovou novamente, pessoal, acabou prorrogando por mais uma vez, né, por 90 dias, a cobrança das contas de água e esgoto para clientes cadastrados na tarifa social, medida que, né, passa a valer a partir do dia 20 de dezembro e faz parte daquele conjunto de ações implementadas para minimizar os impactos da pandemia. É claro que esse tipo de notícia, né, para a Sanepar já trouxe um viés um pouco mais negativo, dá uma travada nos preços das ações, mas querendo ou não, né, quando você tem uma estatal, uma empresa que é do ramo de saneamento, é natural que esse tipo de medida venha em momentos de crise, né? Então, prorrogado por mais 90 dias a cobrança da tarifa social. Bom, pessoal, uma notícia bem importante para a Braskem que saiu nessa manhã é a notícia de que a Odebrecht informou que vai retomar o processo de venda da companhia, né, da Braskem no caso. Conversas com potenciais compradores deverão ter início entre fevereiro e março de 2021 e
a intenção, né, é realizar uma venda da fatia de 38,3% na Petroquímica, que é uma exigência do plano de recuperação judicial da Odebrecht. É uma notícia extremamente importante para a Braskem, né? Toda vez que sai algo nesse sentido, os papéis sobem bastante, mas para ser colocado em prática é bem difícil, né? Até porque a Petrobras tem direito de tag along na empresa, então são muitos lados e alguns lados muito enrolados, né, que precisam estar trabalhando em conjunto para que isso desenrole, mas então a partir de fevereiro e março podemos ver um andamento nessa questão. O relatório reservado apurou que a CIA estaria em conversações com a Advent para a venda de parte de suas operações no Brasil. As tratativas envolvem transferência de 40% das ações. Lembrando que nos últimos meses, né, a família controladora da CIA negociou todos os ativos do grupo no México e também na China. Então pode ser mais um movimento que ocorra agora no Brasil. Segundo o relatório reservado, então, estão em conversas com a Advent para uma transferência de possíveis 40% das ações da empresa. Agora, pessoal, a respeito de Copasa, segundo o relatório reservado também, os boatos que correm dentro do BNDES é de que dificilmente a privatização da empresa ocorrerá em 2021, tá? Segundo o relatório reservado, né, a Assembleia Legislativa de Minas está criando 1.001 empecilhos para a operação. Então, infelizmente, nesse processo de privatização, claro, o da Copasa depende mais ali do estado de Minas, mas parece não estar tendo andamento, assim como, né, todas as outras privatizações que temos acompanhado ao longo dos últimos anos, uma dificuldade muito grande para conseguir desestatizar tais empresas. Falando a respeito de início de cobertura, Goldman Sachs iniciou cobertura de Santos Brasil com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 6,50, o que implica um potencial de alta de 28% em relação ao último fechamento. Camil teve cobertura iniciada pelo Bradesco BBI com recomendação neutra, preço-alvo de R$ 12,00, implica um potencial de alta de 5,9% em relação ao último fechamento. Ontem nós vimos, eu vi que vocês já mandaram uma pergunta de lojas americanas, e ontem nós vimos os papéis da empresa subirem forte, né, ao longo do pregão, muito acima dos pares, muito acima de Via Varejo, Magalu, Centauro mesmo. E o que motivou essa alta, pessoal, não sei se chegaram a ver, eu trouxe essa informação aqui porque eu acho importante, é que a Lojas Americanas entrou como top pick do Morgan Stanley para o e-commerce em 2021, tá? O banco estima crescimento do e-commerce, né, aqui na região da América Latina em 25%, acima da taxa média de 2015 a 2019 de 18%, tá? Então, as duas principais escolhas do Morgan Stanley para o setor de e-commerce para 2021 são Mercado Livre, né, Meli, que aqui no Brasil só tem as BDRs negociadas, né, então é Meli 34, quem quiser comprar, e Lojas Americanas por estar bem barato, né? A gente também gosta dessas duas empresas, concordamos com essa análise, também achamos que Lojas Americanas está de fato barato, enquanto o Meli é o melhor ativo, né, para ser surfado aqui, quando o objetivo é o posicionamento em empresas de e-commerce. Pessoal, a respeito de ofertas, temos duas notícias importantes. A primeira delas é a respeito de PetroRio. Saiu a notícia ontem, né, de que a PetroRio irá fazer um follow-on, ou seja, uma oferta de ações para captar 250 milhões de dólares. Segundo a empresa, o montante será utilizado para investimentos nos ativos e potenciais novas aquisições, né? Temos acompanhado um movimento muito positivo, né, tanto de PetroRio quanto da empresa que fez a IPO recentemente, a 3R. Todo dia, né, a 3R parece que sobe 10%, aí volta um pouco, depois sobe mais 10%. Enfim, o setor está muito aquecido, né, estamos acompanhando uma retomada no preço do petróleo e alguns ativos, né, sendo colocados no mercado por conta, né, da saída da Petrobras em alguns desses campos. Então a tendência é essa, tá? O movimento segue positivo, a PetroRio, por exemplo, tem um custo de extração bem baixo, principalmente agora, né, que ela está se posicionando em alguns ativos do pré-sal também.
vimos um pregão, o papel subir mais de 30%, né? Então, o movimento segue favorável, seguimos gostando dessas companhias. E a segunda notícia de ofertas é a respeito de um IPO, Neogrid, uma companhia que fez, realizou o processo de IPO recentemente, e era um IPO pequeno, né? Mas mesmo assim a oferta saiu abaixo do piso da faixa indicativa. Então a faixa indicativa do IPO ia de R$ 5,50 a R$ 7,25, mas a oferta saiu a R$ 4,50, tá? Preço por ação já foi publicado então na CVM. Pessoal, só antes de eu abrir para perguntas, eu vi que vocês interagiram bastante, eu vou pegar algumas dúvidas que vocês enviaram ao longo da live, mas eu vou aproveitar e abrir aqui o meu home broker da Guide Investimentos para passar para vocês então, né, a informação completa. Não adianta eu falar quanto que variou os Estados Unidos, como que abriu na Europa, minério, e a hora que abrir no Brasil eu não passar essa informação, né? Então eu vou abrir aqui enquanto isso, e aí a gente termina todas as informações relevantes dessa abertura. Ó lá. Maravilha, pessoal. Então, o índice futuro brasileiro, né, do Ibovespa abriu em alta de 0,13%, uma alta modesta, sendo negociado a 116.450 pontos. Lembrando, né, que o Ibovespa fechou ontem em 116.148, então tem um gap aí de 300 pontos. Enquanto o dólar abriu em leve queda, né, queda de 0,1%. Na verdade está batendo o máximo agora, está 0,06, né, queda de 0,06, enfim, volátil, mas sendo negociado na casa de R$ 5,08. Vamos lá, pessoal, então eu vou dar uma olhada nas perguntas que vocês me enviaram aqui durante a live. Muito obrigado pela presença de todos, como sempre, mas eu vi que vocês interagiram bastante, pegar algumas perguntas. Dricar Araújo, Petro está valendo entrar nesse patamar? Qual o preço-alvo para 12 meses? Sim, a gente gosta nesse patamar de preço, né? A gente já está trabalhando até com preço-alvo. A gente tinha um preço-alvo de R$ 32,00 a ação. Já, né, se não me engano, a gente atualizou para 38, se não me falha a memória. A gente segue positivo nesse patamar de preço. Petróleo reagindo para o ano que vem, né? A gente tem uma expectativa positiva para a commodity e também para a empresa que vai seguir no seu processo de desinvestimentos, focando, né, em empresas, em ativos mais rentáveis, né? A gente gosta muito desse processo que está sendo realizado e tem a tendência que continue gerando valor, reduza bastante o endividamento da empresa, né? E por fim, a perspectiva é de que a retomada do pagamento de dividendos mais comuns ocorra, então, nos próximos anos. Então, o case é interessante, né? A empresa apresentou bons resultados até mesmo com essa crise forte que observamos em 2020. Então, essa nova gestão também nos passa confiança e nós gostamos. Lojas Americanas, o Marcelo perguntou, eu já respondi aqui. Usiminas recupera? O Breno perguntou. Breno, assim, eu não sei exatamente recupera por quê. O papel sobe bastante no ano, né? Subiu bastante ontem também. Teve uma perda na segunda-feira, mas você olha na performance dos últimos 7 dias, os Minas cai 0,14, ou seja, está estável. Ontem, essa semana já subiu 1,17, enquanto nos últimos 30 dias sobe mais de 26% e no ano sobe 47%, né? Então, a tendência está forte para os Minas. Irã, acompanha o Grendene? Acompanhamos sim, tá? A gente tem recomendação de compra, inclusive, já chegou até mesmo a constituir nossa carteira, a Small Caps, se não me falha a memória, algum tempo atrás. Celso Rodrigues, Magalu, Via Varejo, Oi, mandou uma sequência aqui de empresas, né? Oi, Cirela. Celso, a gente gosta de Magalu, Via Varejo, mas a gente tem reforçado recentemente, né? O movimento que está acontecendo na Bolsa Brasileira, ele é um movimento muito focado em empresas cíclicas, né? Aquelas empresas que tinham ficado para trás, companhias principalmente, né, ligadas a commodities, a retomada dos bancos também.
Então houve, né, uma pressão compradora nessas empresas que tinham ficado para trás, né? Quando a gente olha para trás, a gente acompanhou um cenário muito mais favorável para as empresas de e-commerce, e essas outras companhias tinham sofrido bastante. Agora houve essa inversão, principalmente com gringos entrando na Bolsa Brasileira, né, após a vitória do Biden, perspectiva de fortalecimento do real versus o dólar, redução dos riscos com as vacinas também, né, o que fica ainda mais favorável para as commodities. Então o gringo chegou aqui e procurou o que estava barato, e o que estava barato eram essas companhias, né? Então e com esse movimento, essa tendência altista nesses papéis, é natural que haja uma pressão vendedora, né, de quem estava posicionado nas empresas de e-commerce e passe a comprar essas outras empresas que estão num movimento mais positivo. Aí a gente segue gostando, tá? Acho que são cases interessantes e que há bastante valor. O dólar virou, tá? O dólar está subindo agora 0,15, sendo negociado a R$ 5,09. Oi! Celso perguntando, Oi subiu pra caramba recentemente, né? Com o noticiário dos leilões, o leilão que ocorreu nessa semana sem grandes surpresas, né? A TIM, Claro e Vivo acabaram realizando a proposta de 16,5 bi e levaram. Claro que ainda depende, né, da aprovação do CAD, tendo em vista que vai haver uma concentração grande no setor, mas a tendência é que seja aprovado, né? Até porque a situação financeira da Oi é muito complicada e caso não seja aprovado vai trazer grandes problemas ali para o setor, principalmente para a Oi, para os consumidores, enfim. Então, agora analisar, né, como serão as propostas relacionadas ao leilão de fibra ótica que vai ocorrer no começo do ano que vem. Esse daí vai ser o grande ponto, o próximo passo para a empresa, saber exatamente o percentual que será vendido, o valor, enfim, quem vai ser o parceiro da Oi nesse próximo passo da empresa, né, ela que está se desfazendo de todos os ativos, vai focar praticamente apenas no segmento de fibra ótica. Mas a gente gosta, né, agora claro, os riscos ficaram todos para trás, né, risco relacionado à dívida, teve então o corte, né, da dívida expressiva com a recuperação judicial, teve também a aprovação da lei das falências, que tem a perspectiva de reduzir ainda mais as dívidas da Oi, os leilões bem-sucedidos, leilão de data center, leilão do segmento da Oi Móvel, leilão das torres, né, fibra ótica, enfim. Então, o cenário que se desenhava no passado para a Oi, comparado ao que ocorre hoje, é muito distinto, né? A gente está positivo sim para a companhia. E sobre Cyrela, assim, subiu bastante recentemente, né? São 23% nos últimos 30 dias. A empresa já é negociada acima de R$30. A gente gosta, o case é um dos mais sólidos no setor, né, de construção civil, mas não entraria tão forte tendo em vista essas altas recentes, né? Até acredito que faz sentido, é claro, mas posições um pouquinho menores, tá? Então a gente gosta de outras empresas ali do setor também que até tiveram boas performances recentemente, mas ainda estão, de certa forma, menos caras, né? Então a gente gosta de Tenda, MRV, a gente gosta também de EZTEC, enfim. Nossa visão ali do setor de construção civil. O Hernani perguntou de PetroRio, né, se cabe entrada ainda. PetroRio subiu muito recentemente, né, conforme eu falei agora há pouco. Só nos últimos 30 dias foram 63%, né? Então, assim, eu acho que a tendência ainda é positiva, mas hoje acreditamos que ativos de Petrobras, por exemplo, para quem quer se posicionar no setor, estão mais baratos, tá? O Breno perguntou de Usiminas e Vale, né? O Usiminas eu já respondi para ele, mas Vale permanece sim em tendência altista, né? Até falei aqui do minério no começo da live. Minério segue em movimento positivo, né, sendo negociado a quase $160 a tonelada, ainda tem bastante valor, tá? A gente tem preço-alvo para Vale em R$100, está sendo negociado a 84, né? Então a gente vê ainda quase 20% aí de upside, mas tem gente já, né, enxergando Vale com preço-alvo em R$120, né? Então acho que o consenso do mercado é que há valor ainda nos ativos, a tendência ainda é positiva, porque caso não suba o yield do ano que vem, né, com pagamentos de proventos, será muito elevado. Vai ser
muito vantajoso ter Vale na carteira. Vai valer mais a pena ter Vale na carteira do que, de repente, a grande maioria dos fundos imobiliários, com certeza, né, do que muitos títulos de renda fixa. Claro que aí você tem o risco, né, Vale, mas hoje em dia é uma empresa muito sólida e muito bem estruturada, né. Rinaldo perguntando se ainda vale uma entrada em CVC, acreditamos que sim, a gente gosta de CVC, acho que nesse processo de retomada é um dos melhores nomes para serem surfados em 2021, né? Acho que tem uma demanda represada muito grande no setor de turismo e CVC deve aproveitar bastante disso. E sobre Cogna, derreteu nos últimos pregões, continua. O movimento mais sólido de Cogna não virá no curto prazo, tá, Breno? Não virá no curto prazo. Derreteu porque o Cogna Day decepcionou bastante, né? Foram criadas perspectivas de reestruturação, mas onde o mercado não enxergou essa possibilidade. Acreditou que as medidas comunicadas ali são, de certa forma, muito difíceis de serem concretizadas. Então, até que a empresa consiga demonstrar que tem realizado essas medidas estão sendo efetivas, eu acho que dificilmente a gente vai ver um movimento mais forte ali nos papéis, a não ser que alguma coisa fora do radar ocorra. Pessoal, passei um minutinho aqui das 9h15, que é o momento que eu encerro a live. Agradeço muito a presença de todos. Para quem não faz parte ainda do nosso grupo do Telegram, o link está na biografia do perfil da Guide, tá? Então lá temos notícias em tempo real, divulgamos também nossa visão, né, do time de equities. Quem quiser ficar próximo da nossa visão, entre nesse grupo, tá? Ele é gratuito, você vai ter acesso a muita informação importante de mercado ao longo do dia. E então amanhã às 8h30 Vitor Beruti estará de volta e eu estarei às 8h45 para falar mais sobre equities. Na verdade, pessoal, eu volto ainda hoje. Hoje tem live Quero um Guia às 18 horas. Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito do mercado, voltem para o Instagram da Guide às 18 horas que teremos a live Quero um Guia, isso mesmo. Valeu, pessoal. Um ótimo dia a todos e bons negócios. Até mais.